Fala, meus queridos, vamos falar um pouco agora sobre concreto dosado em central. Concreto muito utilizado no dia a dia, né? Concreto entregue pela concreteira. Vamos ver algumas características e exigências normativas para esse tipo de material. Vamos lá. Como que é feito, primeiro, o pedido do concreto? Antigamente a gente tinha 3 formas de pedir, agora ficamos com 2. Ou eu peço o meu pedido, ou eu faço o meu pedido pela resistência, ou faço o meu pedido pela composição do traço. Existia a opção de eu pedir pelo consumo de cimento, fazer o pedido do concreto pelo consumo de cimento. Hoje, ou é pela resistência, ou eu passo a composição do traço. Obviamente, se eu passar a composição do traço, eu vou informar as quantidades dos materiais para cada metro cúbico de concreto. E se eu falo pela resistência, eu tenho que dar mais informações também. Além do FCK na idade que eu quero, das idades de controle, eu vou ter que passar a classe de agressividade ambiental, que é aí uma formação nova, né, trazida pela norma, o diâmetro máximo do agregado graúdo, a classe de consistência ou espalhamento, se for um concreto fluido, autoadensável, e algumas eventuais exigências complementares, de modo que na leitura do traço de concreto, geralmente fica algo desse tipo: o FCK 30 MPa, 10 mais ou menos 2, B0, B1, AC 0,55, ou seja, concreto aos 28 dias com 30 MPa de resistência, característica, slump de 10 mais ou menos 2, que é o meu abatimento, brita 0 e brita 1, então aqui eu estou dizendo já o diâmetro máximo do agregado, e a relação água-cimento, fator água-cimento 0,55. Se tiver alguma exigência, eu passo, e a classe de agressividade ambiental também eu devo informar na hora da solicitação. Quais os documentos que precisam me fornecer na entrega do concreto? Aqui agora a concreteira precisa me entregar. Primeiro, na nota, volume do concreto, a hora de início da primeira água, que isso aqui é extremamente importante, quando ele adicionou a primeira adição de água, precisa marcar. Então, eu não quero saber a hora que o caminhão sai da concreteira. Não quero saber, eu quero saber a hora que a primeira água é adicionada no meu concreto, que começa a reação de hidratação do cimento. Classe de consistência e espalhamento no início da descarga. Então não adianta falar que fez o ensaio de slump na concreteira, quando na verdade eu preciso na hora que o caminhão for descarregar na minha obra, que pode ser, vocês vão ver, 1 hora até 2 horas depois da mistura da primeira água. A gente vai ver tudo isso agora. Dimensão máxima característica, né? O FCK na idade de controle, classe de agressividade ambiental, tudo isso tem que estar no documento. Quantidade máxima de água complementar, é isso mesmo, a gente pode deixar parte da água para ser colocada no local de entrega, então uma quantidade de água do traço fica retida e eu coloco só na hora da entrega, tá? É diferente de água suplementar, eu não estou colocando água a mais, eu deixei uma quantidade para colocar na obra. Código de identificação do traço, né? Ele tem então um código que ele tem que ser rastreável ali depois para a conferência, tá ok? O volume, como é que eu consigo verificar o volume do concreto? A norma traz, na verdade, 2 formas, né? A forma principal, através da massa do lote, então tem a pesagem na balança de todos os elementos. Se eu tenho a massa total dividido pela massa específica do concreto, que pode ser informada na carta do traço ou pode ser determinada a partir de um ensaio, massa sobre massa específica, está lá o meu volume. Eu consigo verificar se o volume está de fato condizente com o volume que eu pedi, uma vez que o pedido, via de regra, é feito em volume. Quanto metro cúbico de concreto adensado, fresco, eu quero? 5? 3, 18, 38, enfim, independe. Opcionalmente posso pedir em quilos, mas o pedido é feito quando você liga quantos metros cúbicos você quer de concreto. Concreto fresco, adensado, ou seja, o concreto que nós utilizamos no dia a dia nas nossas peças. É assim que a gente pede. Como que ela pode me atender? Primeiro, frações de meio metro cúbico. Não adianta eu falar que eu quero 32,8 metros cúbicos de concreto. Ou eu quero 32,5, eu quero 33. Tá ok? O volume mínimo, o cara não vai me entregar, por norma, ele não precisa me entregar
menos que 3 metros cúbicos. Então eu tenho que pedir, programar, e aí isso acontece na prática muitas vezes, que eu vou precisar, por exemplo, de 10 metros cúbicos de concreto, peço 8, depois mais um caminhão de 2, não tem jeito. Então se eu preciso de 10, posso pedir 5, por exemplo, dois caminhões de 5 metros cúbicos. Volume mínimo, então, 3 metros cúbicos, frações sempre de meio em meio metro cúbico, e o volume máximo, a capacidade nominal do equipamento, né? Lógico que eu posso pedir 200 metros cúbicos, só que não vai vir no mesmo caminhão, na mesma entrega. Capacidade máxima é que vai ditar o número de betonadas, o número de caminhões que vai chegar na sua obra. Tem caminhão de 8, caminhão de 10? Tem. Mas em geral a gente pode adotar como uma boa referência, como um bom parâmetro, 8 metros cúbicos. Em geral é o volume, capacidade nominal ali dos caminhões betoneira, tá ok? Uma observação, ela pode utilizar concreto retornado, por algum motivo não usou, voltou para a obra, o cara cancelou em cima da hora. Bom, se tiver em quantidade maior de que 200 litros, ou 450 quilos, né? 450 quilos ou 200 litros, dá para fazer, reaproveitar aquele concreto numa nova entrega. Ou seja, tem que estar pelo menos 450 quilos ali na betoneira, no caminhão, ou 200 litros, e eu posso reaproveitar desde que, lógico, esteja em condições de utilização, isso é óbvio, mas que eu reutilize num concreto do grupo 1 de resistência, que é o concreto de até C50, classe C20 a C50, que é o grupo 1 da norma. E esse concreto reaproveitado tem que ser no máximo 50%. Metade, pelo menos metade, tem que ser de concreto novo, ali dosado na hora. Tá ok? Existe essa possibilidade. Tempos, aqui é o que mais acontece, centrais de concreto. Vamos começar a falar das centrais. Na central de concreto, eu posso dosar o traço ou eu posso dosar e misturar. Se eu só doso na central, eu uso... Desculpa, se eu só doso, eu uso obrigatoriamente um caminhão betoneiro para promover ali a mistura do material. Agora, se a central já faz a mistura, eu posso utilizar um equipamento que não seja dotado de agitação. Neste caso, só posso utilizar se a classe do slump for classe S10, que é a classe mais baixa, né? Um slump baixo ali, um concreto mais seco. Fora isso, preciso usar caminhão betoneira e não tem jeito. Caminhão betoneira, a velocidade de mistura tem que ser maior ou igual a 12 rotações por minuto. Quando ele é misturador, eu estou misturando no caminhão. Agora, quando ele apenas está para transporte, que o concreto já foi misturado na central, posso utilizar o caminhão também. Mas aí o transporte, a rotação é mais baixa, 2 a 6 rotações por minuto para transportar o material. Qual o tempo mínimo? 30 segundos por metro cúbico de concreto, com um mínimo absoluto de 3 minutos. Isso é novo, fresquinho. A gente precisa, pode ser que isso venha aí com frequência a cair nas nossas provas. Para centrais de concreto, a dosagem racional experimental é obrigatória, então não há de se falar em dosagem empírica, tem que ter todo o estudo do traço. E os equipamentos, os tipos de centrais, né, em função do equipamento, pode ser que eu tenha um equipamento misturador com as caixas separadas e silos de cimento, um equipamento dosador com caixa separada de agregado e silo de cimento, um equipamento dosador com pesagem direta de agregados, um equipamento dosador com pesagem direta de agregado e o cimento utilizado ensacado. São alguns tipos de centrais de concreto, muito em função do que ela faz, se ela só dosa, como ela dosa, se ela mistura também, tá ok? Concretos produzidos em centrais misturadoras podem ser transportados por caminhão basculante ou dumper. Misturou já, só preciso transportar, mas precisa respeitar a classe S10 ali, que é a classe máxima de slump que eu posso ter para utilizar caminhão dumper ou basculante, caminhão basculante. Beleza? Períodos orientativos. Isso é legal porque agora está padronizado o período, tanto da concreteira, quanto o período do concreto dosado em obra, né? Nós temos
esses períodos como orientativos, então isso não é taxativo. Inclusive, pode utilizar ali aditivo, retardador de pega, pode utilizar, enfim, uma dosagem que justifique períodos diferentes, menores do que esse. Por exemplo, quando eu tenho um acelerador de pega. Então, esses períodos normativos são orientativos, tá ok? Mas, basicamente, temos o tempo de transporte e o tempo total. Todos eles são contados a partir da primeira água. Então aqui, caiu a primeira gota d'água lá no concreto. Começa a contar meu tempo. Aí meu reloginho começa. Era para ser uma gota d'água, mas eu não estou conseguindo fazer não. Aí, agora ficou bom. Caiu a água. Começa a contar o tempo. Para transporte, 120 minutos. É 120 minutos o tempo de transporte. Mas pode ser um tempo de transporte que o limite seja 40 minutos. Pode, mas você já viu alguém transportar caminhão aí, caçamba, levando concreto? Eu nunca vi. E as provas pode ser que venham cobrar, mas vai cobrar caminhão betoneira. Até 120 minutos. E o tempo total? Agora, já contou o tempo de transporte, mas esse tempo total envolve transporte, lançamento e adensamento. 150 minutos. Preste atenção, eu tenho até 2 horas e meia, 150 minutos. Então é 2 horas para transporte, 2 horas e 30 para acabar com tudo. Significa que se eu levar 2 horas no transporte, eu tenho 30 minutos para lançar, adensar e dar o acabamento que for necessário. Acabamento que eu falo, nivelamento, não acabamentos especiais que são ali depois que a cura começa, tá? Ou no processo de final de cura, depende do momento, do tipo de acabamento. Mas eu falo assim, o lançamento e adensamento tem que estar pronto em 2 horas e meia. Passou desse prazo, meu amigo, não é responsabilidade da concreteira. Se ela te entregou dentro do prazo e você não respeitou o prazo total, não é problema dela. Agora, sempre preste atenção numa informação. O concreto, ele nunca pode ser adensado, lançado, adensado, depois que ele aconteceu o início da pega. Então veja aqui, ó, tudo se conta a partir da primeira adição de água e os períodos eles devem ser fixados de modo que o adensamento não ocorra após o início de pega de concreto lançado e das camadas ou partes contíguas, evitando o que se chama de junta fria. Então é mais do que isso. O processo de tempo de início de cura do concreto já começou, eu não posso mais adensá-lo, não posso mais lançar e adensar. Mas não é só do concreto que eu estou colocando agora, eu tenho que respeitar também o início do concreto adjacente contíguo. Por quê? Inevitavelmente os dois vão encostar e misturar, e eu vou ter que vibrar, adensar, né, aquela região. Então tem esse concreto também anterior, que vai entrar em contato com o meu agora, se eu estou lançando junto, se não foi uma junta projetada, programada, ele também não pode ter o processo de pega iniciado, né? Então, nunca lançar ou adensar concreto depois do início de pega. Nunca, nunca. Não há exceção. Agora, falando em relação à mistura, a gente falou que mistura ela pode ser parcial, que na mistura parcial eu retenho parte da água. Então, esse é o meu volume de dosagem. Eu coloco na central um pouco, deixo um pouco como água complementar em obra. Isso é permitido, porque parte dos materiais pode ser adicionado na obra, desde que eu tenha caminhão betoneira. Por quê? Porque ele é o único que vai promover, que pode promover a mistura. O outro só consegue promover o transporte. E aí, assim que eu misturei, eu tenho que, assim que eu acrescentei alguma parcela de água, ou de fibra, ou de aditivo, preciso de um caminhão betoneira. Água complementar, então, que não altera o traço, é permitida. Agora, água suplementar, eu jamais posso pegar o traço e acrescentar água. Isso é proibido, tá ok? Então não posso colocar água suplementar, água a mais do que o previsto, só para ficar mais fluido, só para ajudar ali no transporte, no lançamento. Acontece demais, você piscou o olho e está cheio d'água lá, porque os caras querem facilidade na execução. Aditivo suplementar, veja bem, agora no aditivo, se eu tenho uma dosagem e na hora da obra eu quero colocar mais, veja, água suplementar é proibido, aditivo suplementar é permitido.
é admitido para a correção da consistência. E isso é uma decisão que o corpo técnico da concreteira vai tomar, tá ok? E ela vai se responsabilizar sobre isso, uma decisão tomada pelo fornecedor. Colocou aditivo lá, beleza, respeitou, moldei, corpo de prova deu resistência, o slump deu adequado, beleza. Então, ela que se proteja, que se resguarde em relação a isso. As amostras. Tem uma norma que fala que é 16866, que vai tratar da coleta das amostras do ensaio. E veja bem, faz todo sentido, porque o abatimento, o slump, ele não pode ser coletado na primeira jato ali de concreto da mangueira. Por quê? Porque esse traço ele pode estar alterado. Tem concreto pode estar sujo ali do último concreto, pode estar um pouco segregado o concreto ali próximo da região de saída. Então, espera-se primeiro a descarga de pelo menos 50 litros. Após os primeiros 50 litros, já posso fazer o meu slump. Que o ideal é fazer o quê? Assim que chega, né, o mais rápido possível. Mas eu não posso fazer com aquele primeiro concreto, tá ok? Que fique claro isso daí. Dá uma corrigida aqui no microfone. Beleza. Agora, moldagem do corpo de prova. Agora, para moldar o corpo de prova, eu tenho que esperar pelo menos 15% do meu caminhão descarregado, mas que seja entre 15% e 85%, esse intervalo do volume, tá ok? Ali eu posso até pegar duas vezes ali uma coleta lá pela metade, por 30%, por 60%, para moldagem do CP. O abatimento, o ideal é que seja feito o mais rápido possível. Passou os primeiros 50 litros, faça, porque se não tiver com o slump adequado, o pessoal vai ter problema na execução lá da obra, na hora de lançar e adensar esse concreto, tá ok? Temperatura, qual é a temperatura desse concreto? Para se trabalhar, a 7212, ela diz que o concreto tem que estar ali entre 5 e 32 graus, tá ok? Visando o quê? Minimizar fissuração, variação de resistência mecânica, alteração do tempo de pega. Então, para evitar problemas, entre 5 e 32 graus. Veja, 5 e 32, né? Um número nada convencional para o nosso dia a dia. 32. Geralmente não tem 32 vezes nada. Mas tá aí um valor limite de temperatura do concreto, não é a temperatura do ambiente, tá ok? E aí, mostro para vocês o resumo do concreto dosado em central. Bom, concreto dosado em central, se for com caminhão betoneira, no máximo 120 minutos para transporte e no máximo 150 minutos para todas as atividades. Se for um equipamento sem agitação, basculante ou dumper, transporte dentro de 40 minutos e o tempo total para lançamento e adensamento 60 minutos. Lembrando que a restrição é para a classe S10, a classe de consistência, o abatimento com 10 a 50 milímetros. Então, um abatimento muito baixo, um concreto muito seco, muito utilizado para concreto extrudado, vibroprensado, centrifugado. Então, por isso é muito pouco utilizado esse equipamento aqui sem agitação, porque tem essa restrição de slump. O nosso slump do dia a dia para a estrutura de concreto é um slump aqui, ó, de 10 a 22. Olha, na verdade, o S100, que é a classe S100, vai de 10 a 16 centímetros de abatimento quando a gente faz o ensaio de slump. E é o mais usual para o lançamento convencional. Se for bombeado, posso pedir um slump S160, de 160 a 220 ali, ó, quando eu quero bombear. Mas ambos são para as estruturas comuns e correntes, viga, pilar, laje do nosso dia a dia. Portanto, 120 e 150 minutos, ok, é o tempo que nós temos, 120 para transporte, 150 para lançamento e adensamento. Concreto entre 5 e 32 graus, temperatura do concreto, maravilha. Valeu? Lembrando aqui também das classes de consistência, quando a gente tem um concreto autoadensável, as classes são diferentes. Só trouxe aqui as tabelinhas para você comparar. Valeu? Dá uma olhadinha na tabela e vejo vocês nas questões.